boa tarde Cajazeiras, boa tarde Paraíba, boa tarde Brasil. Estamos iniciando o seu programa Balanço Diário, o programa da hora do almoço. São precisamente 12 horas e 12 minutos. Eu sou Fernando Antônio e vou estar com vocês até às 14 horas. Olha aí, gente. Até às 14 horas com vocês. Produção, Master. Muito bem. Agradecer em primeiro lugar a Deus por mais uma quarta-feira. Que seja o início de uma tarde e noite maravilhosa na sua casa, no seu lar, com a sua família. Também é você empresário aí na sua empresa, com todos os seus colaboradores, todos os clientes. Que Deus abençoe, derrame bênçãos, né? Estamos na semana do Natal, exatamente, hoje é dia 23 de dezembro. Então, desejar a todos vocês, como eu estou fazendo todos os dias, um Feliz Natal. Eu sei que está complicado, né? Esse ano, com esse problema da doença, da pandemia, muitos lares estão tristes, muitas pessoas perderam seus entes queridos, mas vamos acreditar que com fé em Deus, ano que vem, 2021, teremos novamente um Natal diferente, um Natal como era antigamente. Um Natal onde a gente possa estar perto das pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente tanto quer estar próximo, né? E que nesse momento não estamos podendo nos aproximar. Temos que entender que hoje amar é estar distante, tá? Então você que está longe dos seus pais, longe da sua família, o melhor nesse momento é esperar mais um pouco. Esperar um pouquinho e quem sabe a partir de março, a partir de abril, aí sim você fazer esse reencontro, né? Mas com segurança, tá? Já vacinado, sem problemas de levar o vírus ou de trazer esse vírus. Então vamos ficar calmos, tranquilos, já passamos por tantas coisas e está bem pertinho. O mundo já está vacinando e o Brasil promete que a partir de fevereiro, meados de fevereiro, nós também seremos vacinados, né? Quem sabe a gente tem uma surpresa e isso aconteça antes, né? Tá certo? Então vamos ter calma, vamos ter paciência, controlar essa ansiedade. Lembrem que eu falei aqui da ansiedade, né? Controlar, tá certo? E ter mais tranquilidade, tá? Esperar o momento certo para poder abraçar, para poder beijar, para poder estar perto, ok? Agradecer a minha querida dona de casa, que está todos os dias conosco aqui, né? No programa Balanço Diário, o seu programa da hora do almoço. Muito obrigado por permitir que eu entre aí no seu lar, na sua residência, nesse horário sagrado, que é o horário do almoço, né? A família se reúne aí para almoçar, então esse horário você permite que eu também esteja aí junto com vocês, né? Eu me sinto aí do seu lado, tá certo? Então muito obrigado por essa audiência, por esse carinho, ok? Agradecer a todos que estão em todas as nossas plataformas digitais, são muitas plataformas, né? Então você que está assistindo aí o programa pelo Facebook Diário do Sertão, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Você que está no nosso link tvdiariodosertão.com.br, obrigado pelo carinho, pela audiência. Você que está na Netline HD TV canal 3, você já sabe, canal 3 é o canal da TV Diário do Sertão na Netline HD TV. Então, muito obrigado também pela audiência de todos vocês. Você já tem a assinatura, com certeza. A melhor assinatura é Netline HD TV. Muito obrigado também a todos que estão aí assistindo o programa pelo nosso canal do YouTube, Diário do Sertão. Muito grato, muito obrigado. Vocês que estão ouvindo pela rede Diário de Rádios, muito obrigado também pela audiência.
Você que segue a nossa homepage, Programa Checkmate CZ, muito obrigado aí a você que segue. Você sabe que lá na homepage você tem todos os programas na íntegra e você também assiste o programa ao vivo. Então, muito grato pela audiência. Você que se inscreveu no nosso canal, ativou o sininho, né? O canal no YouTube, Programa Checkmate. Lá você tem todos os programas na íntegra. Não assiste o programa ao vivo, mas tem todos lá para assistir a hora que quiser. E claro, você que segue o nosso Instagram, vai aparecer agora no teu vídeo, tá? Então você que segue, muito obrigado. E você que não segue, pega agora o teu celular, o teu smartphone, vai no computador, tá? Vai lá em Instagram, lá em busca, e você escreve, ó, Programa Checkmate TV, e aí você segue o Instagram, porque no Instagram você está por dentro de tudo que vai passar aqui no programa Balanço Diário, quem é o entrevistado do dia, qual a temática que nós vamos tratar. Você tem picotes do programa, que são fatos, não são fake, tá? Você interage comigo e me ajuda a fazer cada vez mais, ó, um programa melhor, de acordo com você, tá bom? Nosso WhatsApp vai aparecer aí agora, 83 o DDD 986531759. O WhatsApp, você interage comigo agora, em tempo real, ok? Então você pode mandar o teu comentário, a tua pergunta para o entrevistado, e aí eu vou fazer aqui ao vivo no programa. Agora aproveita, você que está nas plataformas digitais, pelo nosso WhatsApp, manda para mim agora, diz onde você está, qual a tua cidade, o teu nome, manda dizer aí como é que está chegando o sinal, tá certo? Nosso áudio, nossa imagem, fala comigo, que eu quero desejar uma boa tarde para você e desejar também um Feliz Natal, ok? Agradecer, claro, pela audiência. Olha, gente, no programa de hoje, daqui a pouquinho, quem vai estar comigo aqui no nosso estúdio, tá? É o padre, tá? O padre, ele é o vigário, né? Ele é o vigário aqui da diocese. Deixa eu ver aqui para me dar essa informação bem direitinho a vocês. Padre Josinaldo Pereira, né? Deixa eu ver aqui, porque aqui é assim, programa ao vivo, a gente é falando e fazendo as coisas. Aqui você tem que se virar mesmo, viu? Olha só, então deixa eu ver aqui, é o Padre Josinaldo Pereira, deixa eu ver aqui a função dele. Olha só, Padre Josinaldo Pereira, que é o vigário-geral da diocese aqui de Cajazeiras, né? Então você de qualquer religião, seja católico, seja protestante, evangélico, qualquer que seja a tua crença, tá? É importante que você assista ao programa, é importante que você compartilhe, é importante que você participe, porque o Padre Josinaldo Pereira, ele vai estar falando aqui comigo sobre o Natal, né? A visão da Bíblia com relação ao Natal, falar também sobre pandemia, vai falar sobre vários assuntos importantes para você, para toda a sua família. Então, Padre Josinaldo Pereira, daqui a pouquinho comigo, ao vivo aqui no estúdio, é o nosso entrevistado de hoje aqui do Balanço Diário, ok? Já comigo, então começa a avisar, começa a compartilhar, porque vai valer muito a pena você ouvir o que o padre tem a falar, tá certo? E vai mandar uma mensagem também de Natal para todos vocês, né? Já que estamos aí às vésperas do Natal, um complicado, um ano difícil, né? Um ano que a gente está tentando aí realmente passar por essa data do Natal, o Ano Novo, e acreditando, esperançoso que em 2021 vai ser diferente, vai ser bem melhor, se Deus quiser, tá bom? Então já comigo, Padre Josinaldo Pereira, aqui no estúdio, ao vivo, aqui no programa Balanço Diário.
Olha, pessoal, amanhã nós vamos ter um programa imperdível, tá? Nós preparamos para vocês na véspera, né? Na véspera do Natal, na noite que a gente se reúne com a família, que a gente se confraterniza, né? Claro, reunir com a família aqueles que estão perto, aqueles que a gente mora com eles, né? Aqueles que nada de ir para longe viajar, tá certo? Então, amanhã, dia 24 de dezembro, nós vamos ter um programa que realmente eu quero convidar você para assistir, porque é uma história incrível, tá? Essa história, inclusive, ela passou no programa fantástico da Rede Globo de televisão, tá? Foi no ano de 2015 e comoveu muita gente, passou no Dia dos Pais. Por quê? A história de um casal, né? Gledson Fonseca e a sua esposa, que sonhavam realmente em ter filhos, tá? E ela fez inseminação artificial, parece que foi isso, e ela ficou grávida, né? De gêmeos. Olha só, ela ficou grávida de gêmeos, mas infelizmente aconteceu algo que ele relata como um verdadeiro tsunami na vida dele. São 2 tsunamis que o Gledson Fonseca passou. Nós temos aqui o vídeo. Produção, por favor, coloca o vídeo aí para o nosso telespectador entender esse programa fantástico que nós vamos ter amanhã aqui no Balanço Diário, e que eu convoco você e sua família para essa história, que é uma história de comoção e de muito amor, amanhã aqui no Balanço Diário. Coloca o vídeo aí, por favor, produção. Divide a tela, produção. Domingo, 9 de agosto de 2015, Dia dos Pais. O Fantástico está no ar e vai contar agora a história do Gledson. Um homem que vai descobrir as promessas, os sonhos e os desafios da vida de pai. Depois de 4 anos tentando, Keila, a mulher dele, engravidou de gêmeos. Há pouco mais de um mês nasceram os filhos, um menino e uma menina. No mesmo dia, horas depois do parto, a Keila teve complicações médicas e não resistiu. Em seu primeiro Dia dos Pais, Gledson se divide entre a alegria de ter os filhos tão sonhados e a dor de ter perdido a mulher. Um homem que a partir de agora vai ser pai e mãe, para Maria Luísa e para o Samuel. A cumplicidade aparece no olhar. No colo do pai, Maria Luísa finalmente respira sem a ajuda de aparelhos. No berço, em tratamento, Samuel ainda não pôde experimentar o calor de um abraço. Muita responsabilidade, 2 vidas sob a minha responsabilidade. Então vai ser um tempo de muito aprendizado também, de muita cumplicidade entre nós 3. Vai ser muito bom. Os pequenos estão em processo de recuperação após o parto prematuro de 8 meses. Cada minuto é acompanhado de perto pelo pai. Agora os bebês estão mais estáveis, né, clinicamente, e estão no processo de preparação para a alta para casa. A presença da família dentro da UTI neonatal acho que é o mais importante. A rotina não foi uma escolha. A vida desse pai, que também é mãe, se transformou em poucas horas. Gledson e Keila tentaram ter filhos por 4 anos sem sucesso. Depois de um tratamento de fertilização, o resultado, gêmeos. A Keila vinha orando para gêmeos. Ela vinha pedindo para Deus dar 2 filhos para ela. Foi muito especial. Eu já fiquei feliz desde o primeiro momento, né? Com 36 semanas de gestação, Keila começou a sentir muita falta de ar. Foi para o hospital e teve uma parada cardiorrespiratória. O parto, feito às pressas, garantiu a vida e a saúde dos bebês. Mas a mãe não resistiu e morreu 6 horas depois, sem conhecer os filhos. Agora, com a partida da Keila, eu passei a aprender um pouco mais do universo de mãe. Então, eu sei que eu vou ter que dar mamar para eles e é o momento de olhar no olho,
de muito carinho, de muita intimidade. É um momento que vai começar a estabelecer essa troca de amor muito grande, né? A gente está chegando no cantinho mais especial da casa, que é o quarto do Samuel e da Maria Luísa. Tá tudo pronto para receber os bebês. E Gledson, você entra aqui todos os dias, é aquela expectativa, aquela vontade de colocá-los aqui? Todos os dias. É uma vontade imensa de ver cada um no seu bercinho e começar a viver esse momento muito íntimo com eles. É fácil entender tanta expectativa. É ele quem vai passar o dia todo com os bebês pelos próximos meses. Com muito esforço, Gledson conseguiu um benefício ainda incomum aos pais, uma licença paternidade. Quando isso tudo aconteceu, o pessoal da empresa já começou a me ajudar a organizar essas coisas. Foi o primeiro caso, tanto da empresa quanto na base do INSS de Marília. Então teve que achar qual é a base legal, qual é a lei, qual é o artigo, como é que funciona, é integral, não é integral, enfim. Se entenderam, empresa e INSS, e aí eu só fui para lá para praticamente assinar. Com a lei específica, o pai pode pedir ao seu próprio empregador que vá ao INSS comprovando que a mãe faleceu, pedir que ele tenha direito a esse benefício durante os mesmos 4 meses, da mesma forma que teria a mãe se não tivesse falecido. No caso de Gledson, o INSS concedeu 4 meses. A empresa mais 2, com mais um mês de férias, serão 7 meses cuidando dos filhos. Parece muito, mas para Gledson é pouco, perto de uma vida inteira que ele espera ter ao lado da Maria Luísa e do Samuel. Esse papel é meu. Algumas atividades alguns papéis que era da mãe, exclusivo da mãe, não, isso eu não abro mão, isso eu vou fazer, integralmente. Você quer ficar o tempo todo com seus filhos? O tempo todo com eles, o tempo todo com eles, o máximo. Olha, gente, amanhã essa história vai ser contada aqui no programa Balanço Diário. Amanhã, como presente de Natal para você, para toda a sua família, você vai saber realmente como está a vida de Gledson Fonseca hoje, tá? Esse vídeo, essa matéria foi exibida no ano de 2015. Como vocês viram, uma história realmente triste, né? Triste pelo lado de que a mãe não sobreviveu, tá certo? Eles tinham realmente o sonho de ser pais e veio gêmeos, né? Vieram 2 crianças, mas infelizmente na hora do parto a mamãe não resistiu. E o Gledson assumiu esse papel. Ele assumiu o papel de pai e de mãe, tá certo? De ficar cuidando das 2 crianças, tomando todas as iniciativas, inclusive o papel que seria da mãe, como ele mesmo falou aí no vídeo, ele iria fazer. Mas a vida, você sabe como é a vida, né? A vida nos prega assim algumas surpresas, algumas tristes como essa e outras agradáveis. Então amanhã vocês vão saber como está hoje Gledson Fonseca, como está a vida dele, como está a situação das crianças, né? Tá certo? Na verdade, o Gledson, ele mandou mais um vídeo aqui pra gente, convidando vocês a assistir o programa amanhã. Um programa imperdível para esse dia de Natal, tá certo? Aqui no Balanço Diário. Nós vamos agora ver o vídeo que o Gledson mandou hoje para mim, tá certo? Convidando vocês a assistir o programa amanhã. Solta o vídeo, produção. 5 anos atrás, tudo estava indo maravilhosamente bem. Na família, nas finanças, na carreira e principalmente no lado espiritual. Minha esposa e eu, 4 anos tentando engravidar, e mais alguns dias conheceríamos o rostinho do Samuel e da Malu. Uma gravidez tão esperada. De repente, um primeiro tsunami me vem, atinge em cheio a vida da família e logo após o parto eu perco a Keila e fico sozinho com Samuel e com a Malu. Mas 9 meses se passaram, um segundo tsunami vem e infelizmente o Samuel se foi. Eu sou o Gledson Fonseca,
sou de Marília, interior de São Paulo, e neste dia 24, ao 12h30, com meu amigo Fernando Antônio, no programa dele, no Balanço Diário da TV Diário do Sertão, eu vou contar um pouco como é que eu tenho sobrevivido e como é que eu tenho aprendido a nadar em águas mais agitadas. Te aguardo, te espero, beijão no coração e até lá. Até mais. Muito bem, então aí está o Glebson Fonseca, amanhã ao vivo aqui no Balanço Diário, nós vamos ter essa história aqui, essa história que realmente é de comoção, mas acima de tudo, de muito amor, tá? Então vocês vão assistir aqui, o Glebson vai estar ao vivo conosco, falando como está a vida dele nesses 5 anos depois, né? Exatamente, foi em 2015 que aconteceu isso, nós estamos em 2020, então 5 anos depois, o que mudou na vida do Glebson, tá certo? E vocês vão ver que algumas coisas mudaram e que vale a pena a gente falar sobre isso amanhã, aqui ao vivo no programa, e você vai ter esse presente, esse programa de Natal aqui no Balanço Diário, amanhã, dia 24 de dezembro. Imperdível, tá bom? Olha, gente, ontem eu falei aqui no programa, fiz um apelo sobre uma garotinha, a Érica, né? Que a Érica, inclusive, ela tem uma doença, ela nasceu com essa doença, ela hoje tem 6 aninhos de idade. Nós temos aí algumas fotos que foram tiradas hoje, enviaram para mim. Olha só, aí está a Érica, não está conseguindo? A gente está tentando falar aqui com a mãe da Érica, tá certo? Passaram aqui o número do telefone e a gente está tentando falar com ela. Já já nós vamos conseguir, porque nós vamos ficar insistindo, né? Então, muita gente entrou em contato aí com a TV Diário do Sertão, com a produção aqui do programa, muita gente querendo ajudar, e estava faltando ainda uma informação para a questão da transferência do dinheiro pela conta, que era o número do CPF. Nós já conseguimos esse número, o portal vai divulgar isso aí, tá certo? Conseguimos o número do CPF da Érica, para que vocês possam ajudar essa criança que está nessa situação aí, lamentável, né? Realmente precisando de ajuda. A Érica é irmã de mais três crianças, ela tem 3 irmãozinhos, são 4 filhos, tá certo? O pai trabalha na roça, a mãe cuida da casa e a necessidade é grande. E a Érica precisa de remédios, inclusive uma pomada que ela usa para passar no corpinho todo. A pomada dura só 2 dias e a família não tem condição, claro, de arcar com isso, né? Então eu quero agradecer aqui a todas as pessoas que realmente estão se mobilizando para ajudar a Érica, muita gente entrando em contato conosco. Olha, eu tentei fazer o depósito, mas não consegui porque pede o CPF. Olha, eu queria o contato de alguém da família, do pai, da mãe, né? E eu consegui agora há pouco o contato da mãe dela, e a gente está tentando ligar aqui exatamente para a dona Rosiane, né, que é a mãe da Érica. O pessoal está tentando, não está conseguindo, mas nós vamos ficar insistindo. Então daqui a pouquinho eu acredito que nós vamos conseguir falar com a mãe da Érica para saber realmente dela, como é que está a situação, o que é que eles estão precisando, né? Eu abracei isso aí, a TV Diário do Sertão também abraçou. A gente está realmente tocando nessa causa, porque envolve uma criança de 6 anos de idade e uma criança que está precisando muito da nossa ajuda. Qualquer valor, gente, qualquer valor que você depositar, pode ser R$1, R$2, 5, enfim, fica aí de acordo com a sua condição, né? Para você fazer o depósito, porque tá aí, essas fotos são agora, mandaram pra gente aqui pelo WhatsApp, tá certo? Foram tiradas agora essas fotos, lá na casa da Érica, mas a gente não tá conseguindo falar com a mãe dela, tá? Então, nós vamos ficar tentando aqui, acho que é problema de área lá, né? O celular, o sinal lá da
tá? Da linha telefônica não está ajudando. Mas se estiverem assistindo o programa, procura um lugar melhor aí, que melhora o sinal, que a gente está tentando ligar para falar com a senhora, dona Rosiane, a mãe da Érica, ok? Então já já eu acredito que a produção vai conseguir e nós vamos falar ao vivo aqui com a mãe dessa coisinha linda, essa criança que está precisando muito de ajuda e que eu quero agradecer demais ao Brasil inteiro, né? Todas as pessoas de vários lugares aí que estão se solidarizando e querendo ajudar a Érica Franklin, essa garotinha de 6 anos que mora lá em Acopiara, no Ceará, lá no sítio, e está precisando muito da nossa ajuda. Então, parabéns a todos que estão aí buscando a forma de ajudar, tá certo? Olha, daqui a pouquinho vai estar comigo o padre, né? O padre que é vigário, né, da diocese aqui da cidade de Cajazeiras, tá? Muito bem, então eu vou estar com ele aqui já já, aqui ao vivo no estúdio. Deixa eu ver aqui, ele que, como eu falei, é vigário aqui da diocese, o celular também não está ajudando hoje, deixa eu ver aqui, muito bem, já já ele vai estar comigo aqui no programa, ao vivo, aqui no estúdio, tá? É o padre Josinaldo Pereira, muito bem, já já ele chega e nós vamos bater um papo aqui com o padre Josinaldo sobre o Natal, sobre a pandemia. Ele vai levar uma mensagem para você que está assistindo o programa, então imperdível, tá bom? Bom, enquanto o pessoal está tentando fazer esse contato com a mãe da Érica Franklin, né? Então nós vamos aqui continuar, dar prosseguimento ao programa. Vamos então atualizar os números aí do boletim epidemiológico da cidade de Cajazeiras, das cidades circunvizinhas e também do estado da Paraíba, agora no Balanço Diário. Vamos lá. Boletim epidemiológico, lembrando que esses números se referem a ontem, dia 22 de dezembro de 2020. Vamos começar então com a cidade de São José de Piranhas. Casos confirmados 801. Ativo em isolamento domiciliar 42. Infelizmente, 17 óbitos na região de São José de Piranhas. Casos recuperados 742. Suspeitos 10. Descartados 2.411 em São José de Piranhas. Próxima cidade, vamos agora então para São José da Lagoa Tapada. Recuperados 220, 12 em recuperação, infectados 233, um óbito em São José da Lagoa Tapada, 21 suspeitos, 32 monitorados, 603 descartados. Próxima cidade, vamos agora então para São João do Rio do Peixe. 11 suspeitos, 1.542 descartados, 489 recuperados, 518 confirmados, 12 em quarentena, infelizmente 9 óbitos na região de São João do Rio do Peixe. Próxima cidade, vamos agora então para Itaporanga. 5 casos ativos, 5 em isolamento domiciliar, 1.160 recuperados, infelizmente 19 óbitos em Itaporanga. Testes realizados 5.606, confirmados 1.184 na região de Itaporanga. Próxima cidade, vamos agora para Pombal. Pombal com 1.476
confirmados 55 nas últimas 24 horas. Em recuperação 97. Casos recuperados 1.362. 255 suspeitos, 6 hospitalizados, infelizmente 17 óbitos na região de Pombal. Ocupação de leitos, graças a Deus, diminuiu bastante. Enfermaria 25% e UTI 20%. Próxima cidade, vamos agora para Souza. 4.383 casos confirmados, 46 nas últimas 24 horas, 57 óbitos confirmados, infelizmente. 3.403 recuperados, 43 nas últimas 24 horas, hospitalizados, 4 em enfermaria, 3 em UTI. E essa mensagem muito importante: use máscara e mantenha o distanciamento social. Juntos vamos derrotar o vírus. Próxima cidade, vamos agora para Cachoeira dos Índios. 309 confirmados, 11 suspeitos, 839 descartados, 299 recuperados, infelizmente 10 óbitos na região de Cachoeira dos Índios. Próxima cidade, nossa Cajazeiras. Mandar um abraço aqui a todos os profissionais de saúde, as pessoas que estão aí na linha de frente, na luta contra esse vírus terrível que é a Covid-19. Parabéns, guerreiros. Em análise, 27, 67 monitorados, 3.321 confirmados. Desses, 3.213 recuperados. Eu sou um deles, graças a Deus. Um interno, 40 em isolamento domiciliar. Infelizmente, 67 óbitos confirmados na região de Cajazeiras. Resultados de testes descartados por SWAB 130 e por teste rápido 12.224. Vamos então agora, acredito que é o geral. Atenção, Paraíba! 160.611 casos confirmados, 972 nas últimas 24 horas. Infelizmente, o número de óbitos aumentando na Paraíba, 3.563 vidas perdidas, 11 nas últimas 24 horas, lamentável. Esse número que não pode parar de aumentar, tem que crescer cada vez mais. 124.217 recuperados. Olha que maravilha, 787 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. Ocupação de leitos na Paraíba, 56% UTI, 38% em enfermaria. Grande João Pessoa, 56% UTI, 47% em enfermaria. Campina Grande, 54% UTI, 18% em enfermaria. Nosso Sertão, 60% UTI, 52% em enfermaria. Nós que fazemos a produção da TV Diário do Sertão, do programa Balanço Diário,
a TV Diário do Sertão, nos solidarizamos demais, muito mesmo, com todas essas famílias, dessas 3.563 vidas perdidas. Não são números, são pessoas. No Brasil, estamos chegando aí a 189 mil pessoas mortas. Realmente é lamentável, é muito triste isso que a gente está nesse ano de 2020 se deparando, vendo. É complicado realmente o Natal para tantas famílias com uma situação dessa. São em torno aí de quase 190 mil, né, famílias que choram porque perderam seus entes queridos, pessoas que estavam o ano passado juntas no Natal, no Ano Novo, no Réveillon, e não imaginavam, né, que iam ter suas vidas ceifadas de maneira tão súbita, pode-se dizer assim, né? Pessoas que tinham muita vida pela frente, mas que infelizmente esse vírus maldito encontrou essas pessoas e elas não resistiram. Então fica aqui mais uma vez o apelo, né, para que vocês se mantenham realmente em casa, nada de querer viajar, nada de querer ir visitar a família nesse momento, ainda com esse risco, com os números aumentando. Vamos esperar chegar a vacina. Tudo indica que agora em fevereiro, meados de fevereiro, as pessoas já serão vacinadas. Então vamos transferir esse mês de dezembro para março, para abril, mas com mais segurança, que você possa viajar sem levar, né, esse vírus, ou quem sabe até, né, infelizmente, trazer esse vírus nessa visita. Então vamos ter paciência, vamos ter calma, vamos ter tranquilidade, porque está acabando, né? Está chegando o momento que a gente vai conseguir, pelo menos, ficar mais tranquilo com relação a esse vírus, que é o momento das vacinas, ok? Muito bem, fica o apelo aí para todas as pessoas que estão assistindo o programa, tá bom? Não seja o vilão na sua família, seja o herói, né? Amar nesse momento é estar longe ainda, tá bom? Bem, pessoal, o padre Josinaldo Pereira já está comigo aqui no estúdio, acabou de chegar, já está aqui na TV Diário do Sertão, tá certo? Já eu vou estar conversando com ele, começa a compartilhar, porque vai valer muito a pena, tá certo? Nunca houve assim um momento tão importante, tão propício para a gente se aproximar ainda mais de Deus, né? Porque Deus é o Deus do impossível. Então, Ele é o único que a gente pode recorrer nesse momento. Você que está com alguém aí hospitalizado, você que está com alguém aí com esse vírus, né? Então é o momento de orar, é o momento de pedir a Deus que interceda, né? Interceda exatamente nesse momento tão difícil para você e toda a sua família, ok? Então já, Padre Josinaldo Pereira comigo aqui. Enquanto a gente prepara tudo aqui, tá certo? Eu vou chamar agora o Clima Tempo, tá? Para que você possa já ir se atualizando com o serviço de meteorologia da sua cidade, da sua região, tá bom? Agora no Balanço Diário. São precisamente 12 horas e 51 minutos. Clima Tempo, vamos lá. Áreas de instabilidade se formam sobre parte da região nordeste do país nesta quarta-feira. A chuva ainda será passageira entre o litoral da Bahia, inclusive Salvador, e também sobre as capitais Aracaju, Maceió, Natal e também na região de Fortaleza. Chove entre a tarde e a noite com alerta de alguns temporais no estado do Maranhão, na região de Teresina e no centro-sul do Piauí, assim como no centro-oeste baiano. O tempo continua firme no extremo sul da Bahia, no centro-oeste de Pernambuco, na capital Recife e também sobre a Paraíba. A mínima prevista em Salvador é de 23, com máxima de 30 graus, e em São Luís, mínima de 25, máxima de 32 graus.
Muito bem, então aí está o Clima Tempo, né? Atualizando aí para você, para toda a sua família, o serviço de meteorologia na sua cidade, na sua região, tá bom? Então, está aqui no Balanço Diário atualizado, exatamente às 12 horas e 52 minutos. Você sabe, né? O Balanço Diário é o seu programa da hora do almoço, é o programa que a gente leva para você informações, entretenimentos, entrevistas relevantes, tá certo? E amanhã, você já sabe, amanhã é um programa imperdível, a história de Gledson Fonseca. Exatamente, uma história realmente muito forte, um casal que queria ter filhos, Deus abençoou, vieram gêmeos, né? Olha só que maravilha, mas infelizmente a mamãe na hora do parto não resistiu, e o Gledson teve que assumir o papel de pai, de mãe, com muita coragem, né? Mas 5 anos se passaram, algumas coisas mudaram, e amanhã vocês vão saber como está a vida do Gledson Fonseca aqui no programa Balanço Diário. Ele que em 2015, o Fantástico da Rede Globo fez realmente uma cobertura no Dia dos Pais dessa matéria, e amanhã nós vamos trazer como está hoje Gledson Fonseca. Olha, gente, eu já estou aqui no estúdio com ele, né? O padre Josinaldo Pereira, tá? Muito bem. Padre Josinaldo, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao senhor pela presença, pela participação, viu? Entendemos que é um momento complicado, né? Que a gente está passando, esse momento de pandemia, um Natal realmente diferente, pode-se dizer assim. Por mais que a gente sempre tenha o costume de dizer assim, Feliz Natal, né? Mas existem famílias que fica meio complicado você desejar um Feliz Natal para uma família que perdeu alguém com essa doença terrível, tá certo? Bom, primeiro o seu boa tarde, as suas considerações iniciais para todos os nossos telespectadores. Fernando, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui participando deste programa, aqui na Diário do Sertão, esse programa Balanço Diário. Realmente, Fernando, nós estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade, né? Momento de muita reflexão, certamente, e muito complexo para todas as famílias. Só sabe, de fato, que essa pandemia, quem teve um parente, quem teve um amigo próximo que infelizmente perdeu a vida. Então a gente sente a dor dessas famílias, o quanto estão sofrendo e o quanto é impactante, né, para todos nós diante do quadro que estamos vivendo. É claro que Feliz Natal, final de ano, a gente lembra festa, a gente lembra alegria, comemoração, a gente lembra celebração, né? Esse ano, como você mencionou, será tudo diferente, né? No entanto, mesmo diante dessa situação, nós temos também que celebrar, né? Nós temos que agradecer, né? Eu acho que eu até dizia hoje a uma pessoa o seguinte: olha, chegar ao final do ano de 2020 e estarmos vivos, estarmos aqui, estar aqui hoje já é um momento de gratidão, né? E a gente tem que agradecer por isso. E certamente, além de todas essas situações ruins que aconteceram no país, porque de fato, e no mundo como um todo, de fato, todo mundo perdeu alguém, né? Ou um parente, ou um amigo, alguém próximo, ou um conhecido. Não existe uma pessoa que não tenha perdido alguém próximo, né? Todos nós perdemos alguém. Mas se nós temos que seguir, porque a vida ela segue. Então temos que encontrar coragem, força, ânimo para seguir diante das situações, das adversidades que a vida nos coloca. É verdade, Padre Josinaldo, é verdade. Só o fato da gente estar vivo, eu sempre digo isso aqui no programa, todos os dias, logo quando a gente acorda, a gente tem realmente que se ajoelhar, agradecer a Deus, principalmente quando você olha para a sua família, vê toda a sua família ali do seu lado,
todos bem, todos com saúde. Então, a celebração da vida, né? Agradecer a Deus, no momento que muitas pessoas estão morrendo por não poder respirar, você está respirando, né? Então, isso já vale muito, tá certo? Eu quero aqui agradecer a audiência, muita gente assistindo o programa, o Raimundo Batista, Santo Marinho, boa tarde, Cristina Ione Barbosa, obrigado pela audiência, Donizete Ferreira, está em João Pessoa, na nossa capital, é o Donizete Zabumbeiro, muito obrigado pela audiência, Adenilson Elias Oliveira, assistindo também, Lenilda Batista, José Audicélio, Maria Osélia, que está assistindo em Itaquaquecetuba, em São Paulo, muito obrigado pela audiência, Sula Tico, está dando boa tarde para o senhor, padre, muito obrigado a todos vocês, vão dizendo aí onde vocês estão, diz aí o teu nome, né, e eu vou dando aqui um boa tarde, desejando um Feliz Natal e agradecendo a sua audiência, tá bom? E você que quer participar do programa, aí está o nosso número, você fala comigo em tempo real, você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário, aqui para o padre Josinaldo Pereira, e eu vou fazer a pergunta aqui ao vivo e vou ler o comentário, tá bom? Padre Josinaldo, eu vou começar exatamente falando sobre o seguinte, todos sabemos que o Natal é a comemoração do nascimento de Jesus Cristo, mas para a Igreja Católica, qual o significado do Natal no campo catequético e doutrinário? Então, o Natal é um dos eventos mais importantes de nossa fé católica, porque segundo a tradição, segundo a fé que manifestamos, é o nascimento do Filho de Deus, Deus que se encarnou no seio virginal de Maria, e por ação do Espírito Santo, e no Natal se celebra justamente o nascimento de Jesus Cristo. Então, nos momentos mais festivos, se assim podemos dizer, dentro da fé cristã, católica, mas o Natal, ele está vinculado a uma outra festa cristã, né, que se torna mais importante ainda, porque nós não celebramos só o nascimento de Jesus, nós celebramos o nascimento de Jesus, Filho de Deus. Aqui está a grande diferença. Nós celebramos o nascimento de Jesus, Filho de Deus, porque celebramos também, durante o ano, a sua Páscoa, a sua ressurreição. Então, o Natal é uma festa também, é uma festa pascal, pois só tem sentido celebrarmos o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, porque ele venceu a morte, porque ele ressuscitou. Se não houvesse Páscoa, poderia-se celebrar o Natal, mas Jesus seria mais um Jesus entre tantos que nasceram na terra de Israel, né? Mas nós celebramos o Natal vinculado à Páscoa, porque cremos, e as Sagradas Escrituras estão aí para nos ajudar na nossa fé, que Jesus, o menino nascido na cidade, na vila de Belém, cresceu, se manifestou ao mundo como o Filho de Deus, foi rejeitado pelos homens e a cruz foi o seu, digamos, o seu prêmio e em troca nos deu a vida eterna. Então esse é o significado do Natal. O Natal está vinculado necessariamente à Páscoa de Jesus. Muito bem. Padre Josinaldo Pereira, o Natal é a data mais importante do calendário litúrgico da igreja. Existe outra data tão importante? Pronto, é justamente semelhante ao que eu falei anteriormente, né? O Natal existe porque nós celebramos a Páscoa. E o que é a Páscoa? É a ressurreição de Jesus. Então, pela fé, nós cremos que Jesus ele foi crucificado e no domingo, pela madrugada, ele apareceu
aos discípulos já ressuscitados. Qual a importância disso? Porque a ressurreição de Jesus significa que ele venceu a morte, que a vida ela é eterna, de que essa vida que nós temos aqui, e mais do que nunca esse tempo que estamos vivendo tem nos comprovado isso de uma forma muito cruel até, de que é apenas uma passagem, não é? A vida é muito curta, é muito breve. A ressurreição de Jesus, que nós celebramos na Páscoa, significa de que em Jesus a vida ela se torna eterna. Não essa existência nossa, porque é uma existência terrena, é física, mas a nossa existência eterna, ela se dá justamente a partir de Jesus. A vida eterna se dá a partir de Jesus ressuscitado. Então, este é o grande significado. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele vai nos dizer em uma das suas cartas o seguinte: olha, se Cristo ele não ressuscitou, então vazia é a nossa fé, e nós somos os homens mais dignos, né? De tristeza, nós somos os mais indignos, porque nós cremos justamente em algo que não existe, né? Então, nós seríamos tristes se Jesus não tivesse ressuscitado. Então, são conectados Páscoa e Natal, Natal e Páscoa, porque duas festas que não existem uma sem a outra. Muito bem. Padre Josinaldo, fugindo um pouco aqui da pauta, das perguntas que nós elaboramos para fazer o senhor, e aproveitando a sua fala, tá certo? Eu gostaria de ouvir a sua opinião exatamente. Eu vou fazer aqui uma pergunta, um pouco assim, bem hipotética, pode-se dizer assim, né? O senhor não me leve a mal na pergunta, mas só para a gente chegar à profundidade do que a gente está vivendo hoje, tá? O senhor falou da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, a crucificação, a ressurreição, tudo mais, né? Eu lhe pergunto, diante de um mundo como esse que a gente está vivendo, onde a gente chega a ver os absurdos, né? No próprio carnaval passado, em plena avenida, nós vimos a figura de Cristo, né? Sendo ridicularizado perante milhares de pessoas e até milhões de pessoas pela mídia, pela televisão, né? Com a cruz e o inimigo, o diabo ali ridicularizando. Assistimos também, durante o ano passado, figuras artísticas interpretando Jesus Cristo como gay, tá certo? Outras até fazendo também filmes voltados para isso. Como o senhor acha, como o senhor vê essa situação do mundo hoje com relação a tudo isso que a gente presencia? Por exemplo, se Jesus Cristo voltasse hoje ao mundo, né, novamente, como o senhor acha que ele iria encarar a humanidade que nós temos hoje? Olha, Jesus em um determinado momento ele chegou a Jerusalém, do alto de um monte, ele contemplou a cidade de Jerusalém, e diz os evangelhos que Jesus ali ele chorou, né? E ele disse: Jerusalém, se compreendesses o que te acontece agora, né? Depois, em outras passagens do evangelho, Jesus reclamou daquela geração, que era uma geração sem fé, né? Cada momento da história tem seu próprio contexto, sua própria realidade. Eu diria que nós estamos vivendo um tempo diferente no sentido de fé, né? Nós encontramos os extremismos, né? E todo extremismo ele é muito perigoso, e se tem visto o resultado de visões extremas pelo mundo afora, em governos autoritários, por exemplo. Então, os extremismos nos levam a uma outra situação que podemos fazer uma leitura de relativização também da fé, de relativização da igreja, né? Relativização das próprias crenças religiosas, né? E o que se tem visto ultimamente é um crescimento do paganismo, né? E é um paganismo que ele está se inserindo de uma forma muito forte, de um modo muito forte na sociedade ocidental, né? A gente vê, se a gente olha assim o Oriente,
a parte oriental do mundo é um povo de muita fé, não é? E às vezes até caindo no extremismo também, não é? Mas os muçulmanos, por exemplo, eu tive a oportunidade de visitar alguns países muçulmanos e é impressionante a demonstração de fé que eles têm no Deus, em Alá, não é? Deus, no profeta Maomé. Então chega ali o horário da oração, que são cinco momentos durante o dia, onde eles estiverem, eles se direcionam para Meca, não é? Que é o centro de peregrinação da fé muçulmana, e ali fazem as suas orações. Nós cristãos hoje temos sentido até vergonha de manifestar a nossa fé, não é? Tem uma canção do Padre Zezinho que ele dizia o seguinte, que era bonito quando passava numa cidade pequena e que as pessoas, passando em frente à igreja, faziam o sinal da cruz, como esse sinal de fé. Talvez em nossas cidades, até aqui em Cajazeiras, quando as pessoas passam em frente a uma igreja, que eu ainda vejo alguns tendo essa manifestação. Mas nas cidades grandes isso tem se perdido muito. Então essa relativização, esse paganismo, essa indiferença religiosa, ela tem crescido muito. Junto com isso, o fanatismo, extremismo, que leva à degradação da própria religião, não é? Depois a proliferação de igrejas cristãs no Brasil, que é um outro problema grave, né? Porque infelizmente a fé se torna um produto, não é? de troca, né? De venda, de compra e venda. Então eu pago isso, Deus me dá em troca isso aqui. É uma situação também muito grave. E, bom, tudo isso vai levando com que também essas outras manifestações, né, culturais, né, se a gente pode assim dizer, que a gente tem visto em festas ou em publicações, em filmes e outras assim, é sinal de tudo isso, né, dessa relativização da fé das pessoas, né? E quando se relativiza Deus, então Deus é apenas mais um. Né? Ele deixa de ser a minha referência, né, de todas as minhas escolhas. Quando o senhor fala, como disse agora, essa questão da gente não observar nos dias de hoje, ou observar muito pouco, o respeito realmente. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que quando passo na frente de uma igreja, eu faço o sinal da cruz, né? É uma geração diferente. Hoje a gente se depara com a geração que não tem mais o hábito, a gente vê muito pouco. Eu faço isso com meus filhos, mas o que vê hoje na própria família, e tem muitas famílias nos assistindo agora, eu queria até que o senhor comentasse sobre isso, né? Exatamente essa falta do respeito que há entre filhos e pais, né? Hoje a gente vê muito pouco um filho pedir uma bênção ao pai, à mãe. Eu estava comentando aqui no programa, hoje muitos filhos chegam a ter até a vergonha de, numa escola, beijar a sua mãe, beijar o seu pai, tá certo? Diferente de mim, que estou longe da minha família desde fevereiro, por causa dessa pandemia, e morrendo de vontade de chegar perto do meu pai, dar um beijo, dar um abraço, como sempre foi costume meu, e procuro fazer isso com meus filhos. Como é que o senhor vê, eu posso dizer assim, como é que o senhor vê essa degradação da família que a gente está vivendo nos dias de hoje, tá? Filhos que não respeitam pais, pais também não vou aqui só incriminar os filhos, mas pais também que não respeitam seus filhos, porque pai e mãe, quando brigam dentro de casa, quando há uma agressão envolvendo eles dois, é um desrespeito aos filhos, né? O pai, quando chega em casa embriagado e quebra tudo, é um desrespeito aos filhos, né? Como é que o senhor vê essa degradação familiar nos dias de hoje? Pois é importante essa sua questão, Fernando, porque é o seguinte, olha, o que a gente observa, se você quiser entender um pouco como é a família de alguém, conversa com as crianças, né? As crianças, elas têm uma sinceridade incrível e elas, de fato, não escondem o que acontece em casa, né? Então, muitas vezes, você conversando com as crianças, por exemplo, às vezes eu pergunto a criancinha, bom, você vem para a igreja, mas seus pais vêm? Não, padre, eles não vêm para a missa.
Aí eu sempre me questiono, puxa vida, você está aqui na catequese, sua mãe às vezes até o obriga a vir aqui para a catequese, mas os seus pais não vêm. Então entra aquele outro princípio, se eu não tenho, como eu vou dar? Né? Se os pais não vivem a fé em casa, então dificilmente os filhos, eles também vão ter fé. Por quê? Porque a fé é algo que é transmitido. Como você recebeu sua fé? De quem? Dos seus pais, dos seus avós, do seu catequista, de alguém próximo. Alguém lhe falou um dia de Jesus? Você escutou quem era Jesus e se questionou, quis entender mais, conhecer um pouco mais. Se os pais não falam de Jesus, não falam de Deus, não falam das coisas de Deus, mas não somente não falam, não vivem, se eles não vivem a fé, se eles não dão testemunho em casa, de oração, de ensinar os pais, os filhos a rezar cedinho, ao acordar ou ao ir dormir, então os filhos também não vão aprender. Eu vim de uma família seguinte, naquela época não havia energia ainda, né? A energia é um bem que chegou há pouco tempo, por incrível que pareça. Parece que já faz séculos, mas faz pouco tempo, se a gente olha assim a história da humanidade. Então, lembro que depois do jantar, a gente se sentava assim na sala e mãe, pai, à luz, à volta de uma lamparina, meus pais iam ensinar-nos a rezar, a oração do Pai Nosso, a Ave Maria. E nunca íamos dormir sem pedir a bênção pai, bênção mãe. Quer dizer, eu cresci numa família assim, que aprendi a rezar. E isso favoreceu também para que hoje eu pudesse, por exemplo, ser padre. Mas quando a gente vê aquela outra questão que eu coloquei até agora há pouco, da relativização da fé, relativização de Deus, Deus deixa de ser o centro da família, então essas coisas entram em degradação. A família falta o respeito. Falta o respeito, falta o amor, falta o perdão, falta a união, falta tudo. Né? E então a gente encontra cada vez mais famílias divididas, né? Famílias que sentem diariamente a dor da separação, famílias que são agredidas, né? Pais que agridem filhos, filhos que agridem os pais, são coisas terríveis, ou então estão intrigados. Só para a gente lembrar, quantos filhos não vão passar esse Natal intrigados dos seus pais? Ou pais que vão passar mais um Natal intrigados dos seus filhos? Quer dizer, esta é uma situação muito grave. E por que não são capazes de se perdoar? Porque falta Deus. Se falta Deus, então eu desconheço o amor. Quem é Deus? São João nos responde, Deus é amor. Então, se eu não tenho Deus, eu não tenho amor. Muito bem. Agradecer a audiência aqui, muita gente assistindo o programa, algumas inclusive falando com o senhor, Padre Josinaldo. Jacinta Maria de Figueiredo, obrigado. Girlene Silva, Francisco Rolim, Maria de Fátima Félix, a Jacinta inclusive, peço sua bênção, Padre. Votos de um feliz e abençoado Natal do Menino Deus. Ok? Então está dado o recado, não é isso? Muito bem, um abraço para todos vocês, né? Nosso carinho, que Deus possa abençoá-los e conceder-lhes muita paz e muita saúde. Obrigado, viu, gente? Padre Josinaldo Pereira, já que a gente está entrando num assunto assim, eu vou me aprofundar um pouco mais, tá certo? Vamos falar agora de líderes religiosos, tá certo? Estamos vivendo também um momento no mundo onde a gente vê, tá certo? Em todas as religiões, pode-se dizer assim, líderes religiosos como pastores, evangélicos, padres, né, que muitas vezes se envolvem em escândalos, seja escândalos de corrupção, entre outros, tá certo? Como é que o senhor vê essa situação, tá certo? Inclusive eu até entro nessa pergunta também, quando o senhor falou agora há pouco, aproveitando a sua fala, o senhor falou as pessoas que não vão à igreja, e eu lhe pergunto também sobre muitos que vão, né? Nós temos muitas pessoas que vão à igreja, mas que são duas pessoas totalmente diferentes. São as pessoas dentro da igreja e as pessoas durante a semana depois da igreja, tá certo?
Como é que o senhor vê exatamente essa situação que a gente presencia nos dias de hoje, no mundo inteiro, né? Com relação aos líderes e com relação aos fiéis também, que até vão à igreja, mas não praticam? Jesus, ele veio para os injustos. Ele não veio para os justos. Eu não vim para os que estão sadios, mas para os que estão doentes. Então, se a gente olha um pouco a história da humanidade, mesmo entre aqueles que foram convidados por Jesus para segui-lo, né, no grupo dos 12 havia uma diversidade muito grande, né, de ladrão, como Judas Iscariotes, ou até o mesmo Pedro, que tinha um espírito de guerrilheiro, né? Então, havia um pouco a mistura de tudo, havia ciúmes, né, entre os discípulos de Jesus. Quanto mais próximo dele, por exemplo, mais se sentiam poderosos, né? Tanto que em um determinado momento Jesus diz: olha, entre vocês não devem ser assim. Os líderes do mundo, eles se matam pelo poder, mas entre vocês o maior tem que ser o menor. O maior é aquele que serve, aquele que se coloca a serviço, né? Essa situação de escândalos envolvendo líderes religiosos refletem, é o retrato da sociedade moderna, né? Quem entrou, quem se consagrou, quem está à frente de uma entidade religiosa, seja padre, seja pastor, seja budista, seja ubandista, seja o que for, ele saiu desse meio, né? Ele pertence a este mundo, ele está nesse mundo, né? Embora ele deve dar testemunho, ele deve ser um sinal de referência na comunidade. É claro que isso também acaba prejudicando a fé das pessoas, diminuindo a fé das pessoas, afastando muita gente das comunidades religiosas, né? Isso é grave. Um outro ponto importante nesse sentido é que essa realidade, cada vez mais presente hoje, tem uma propagação muito maior por conta da informação que chega muito mais rápido na casa das pessoas. Isso é importante, que as pessoas possam ter conhecimento daquilo que acontece, né? Mas eu creio que isso reflete um pouco a realidade que nós estamos vivendo, né? Tanto de líderes religiosos que infelizmente acabam caindo, né, nessas situações, seja de corrupção, de fins econômicos, seja de cunho sexual ou de qualquer outro tipo de situação, mas reflete, isso tem um peso maior, né, porque é alguém que deve dar testemunho, né, alguém que deve ser uma referência na comunidade, né, e aí tem uma propagação muito maior do que, digamos, uma pessoa comum da sociedade, quando acontece, né, por conta da importância que se tem. Isso leva ao descrédito da religião, descrédito das igrejas. Isso realmente é muito grave, é muito ruim quando acontece, né? Agora, não significa porque a pessoa esteja frequentando a igreja que ela esteja isenta do erro, porque o erro, todos nós cometemos, né? Ninguém pode dizer: eu sou perfeito, eu não vou cometer nenhum erro, eu não estou imune. Não existe uma vacina contra o pecado. Não existe uma vacina contra a queda. Tem até uma frase do Papa Francisco que é muito bonita, que ele diz o seguinte: olha, o importante não é cair, é ficar de pé, né? O que é mais importante não é a queda, mas é você poder se levantar, você poder se erguer. Então, aquele princípio: dessa água nunca beberei, porque isso nunca vai acontecer comigo. Olha, eu sempre digo o seguinte: aquilo que o outro faz, não se esqueça que você pode fazer muito pior, né? Então, nós temos hoje pouca paciência, pouca tolerância com aqueles que erram, né? Sobretudo na internet, nos meios de comunicação, né? Então, não se admite mais os erros. Bom, não vou entrar em debate em relação a isso. Não é que a gente deve ser passivo em relação aos erros dos outros, mas nós estamos pouco tolerantes. Basta sair uma fake news, por exemplo, denegrindo a imagem de alguém, que essa notícia já se torna uma verdade, e quem foi vítima desse tipo de notícia, por exemplo, é crucificado, né? Então, as pessoas, elas não mais respeitam e não dão mais digamos,
a possibilidade da inocência. Então, se você errou ou não, você já é culpado, tem que ser condenado, tem que ser excluído. Isso é muito danoso para quem, infelizmente, ele cai em qualquer tipo de erro, e embora tenha que arcar com as consequências do seu erro, mas você não pode ser condenado antes que você tenha a oportunidade de provar ou não a sua inocência. Muito bem. Estou aqui conversando com o padre Josinaldo Pereira, ele que é vigário-geral da Diocese, e você pode participar conosco, mandando a sua pergunta, o seu comentário, através do número do nosso WhatsApp, que vai aparecer agora aí no seu vídeo, né? E você fala comigo em tempo real, ok? Então fique à vontade, participe do programa. Quer fazer alguma pergunta ao padre? Manda aí pelo WhatsApp o seu comentário e eu vou fazer aqui ao vivo, tá bom? Padre Josinaldo, o que significa o tempo do advento que foi vivenciado nas igrejas nas últimas 4 semanas? Então, nós estamos já 2 dias, né, para celebrarmos o Natal, né? Aliás, um dia, amanhã já será a noite de Natal. E o tempo do advento é um tempo litúrgico, né, em que a igreja nos coloca, nos apresenta, a Igreja Católica, de preparação para o Natal. São 4 semanas, né, que antecedem o nascimento de Jesus, o Natal, em que a igreja celebra alguns aspectos importantes da nossa fé. Então, nós somos convidados à vigilância, a nos prepararmos melhor, a fazermos uma autoavaliação da nossa vida, a fazermos uma reflexão sobre a nossa caminhada, sobre aquilo que vivenciamos durante o ano, uma reflexão sobre como estamos vivendo, como queremos celebrar o Natal. Então, o tempo do Advento é um tempo de reflexão, é um tempo de autoavaliação, de intensificação da oração. E assim como a gente se prepara para receber uma visita, então a gente arruma a casa, a gente limpa, a gente compra algo novo, a gente veste a melhor roupa, faz a melhor comida. Então, o tempo do Advento, aplicando-se a essa nossa realidade, é um momento propício para fazermos essa nossa autoavaliação, essa nossa reflexão, de limpar a nossa casa, que é o nosso coração, para podermos receber o Filho de Deus. Então, são 4 semanas, nós estamos já no penúltimo dia, amanhã é o último dia do Advento, e assim a gente celebra bem o Natal de Jesus. Muito bem. Padre Josinaldo Pereira, a modernização do mundo atual trouxe um personagem muito forte e que ofuscou o real significado do Natal, o Papai Noel. Assim como o Papai Noel no Natal, também vemos a figura do coelho na Páscoa. Na sua opinião, quais são os prejuízos que essas interferências e mesclagens de personagens e significados trazem, não somente para a igreja, mas também para a sociedade em geral? Bem, é o seguinte, eu penso que todos esses artefatos, né, Papai Noel, o coelhinho da Páscoa, o ovo da Páscoa, ou seja o que for, eles são utilizados digamos que o mercado, ele os adotou como uma forma de vender mais, né? O interesse das empresas, do comércio no geral, isso é um direito que se tem, de se utilizar-se desses instrumentos da fé para vender mais. Então, acabou se mercantilizando, né, a fé nesse sentido e se apropriando de uma realidade que é religiosa e dando um fim capitalista, totalmente financeiro. Se pode utilizar o Papai Noel, porque o Papai Noel embora seja uma lenda mais bastante significativa, que diz respeito a uma tradição antiga, de um antigo Papa da Igreja, São Nicolau, que distribuía presentes para as crianças
Então, a partir daí surgiu essa ideia do Papai Noel, mas também do próprio Coelho da Páscoa, que tem a ideia da fertilização, ressurreição, refertilização, é vida nova e assim por diante. Então, digamos que o comércio acabou se apropriando desses símbolos cristãos e os inseriu dentro da vida econômica da sociedade. A grande questão é o seguinte: o problema não é usar o Papai Noel, ou usar o Coelhinho da Páscoa, ou seja, qualquer que seja outro símbolo. A questão é quando você prioriza um e esquece do outro, né? Então, você usa o Papai Noel e esquece que o Papai Noel só existe por conta do nascimento de Jesus. Se você esquece isso, se você na sua casa, por exemplo, você enfeita toda a sua casa com símbolos natalinos, né? Mas você esquece o principal, então você está celebrando o quê? O Natal Natal é nascimento, então você está celebrando o quê? Celebrando o Papai Noel? Você está celebrando Fô na Páscoa? Está celebrando o ovo da Páscoa, o coelhinho da Páscoa? Não. Você está celebrando o nascimento e a ressurreição de Jesus. A grande questão é justamente você relativizar as coisas e deixar de dar prioridade àquilo que é essencial. Natal é nascimento de Jesus. Essas outras coisas são acessórios que fazem bem, porque trazem mais alegria para as crianças, as luzes que nos enfeitam mais as nossas cidades, as nossas casas, é bonito da gente ver, de celebrar, de vivenciar, mas tudo isso só tem sentido se o principal não for esquecido, que é Jesus. Muito bem. Estamos conversando com o padre Josinaldo Pereira, vigário-geral da Diocese, e você deve participar do programa, mandando a sua pergunta, o seu comentário, fique à vontade. O Balanço Diário é feito para você e com você. Bem, não ouse sair, hein? Vai tomar aquela aguinha, aquele suquinho gostoso que a mamãe fez, hora do almoço, né? Quer ir no banheiro? Aproveita agora. Nós vamos a um rápido intervalo e o Balanço Diário volta já. A organização, o desafio lançado, as propostas, o debate das ideias e o cara a cara ao vivo, tensão e emoção, jornalismo e credibilidade na tela, na palma da mão, nas ondas do rádio, o confronto direto, a cobertura imparcial, tecnologia de última geração. A TV Diário do Sertão reuniu candidatos a prefeito de 14 municípios num debate inédito. Uma programação inteira a serviço da democracia. Um time de profissionais com uma missão: a informação no nível máximo de qualidade no maior projeto jornalístico das eleições 2020 no interior da Paraíba. A melhor cobertura, a maior audiência. Sistema Diário do Sertão. Sempre na frente. Paraíba, Assembleia Legislativa, quando o povo mais precisa, faz-se presente ao seu lado, vem melhorando a vida do nosso povo. E o povo aplaude de novo que o trabalho é aprovado. Aprovado, aprovou, tá tudo aprovado. São 2 milhões para combater a pandemia. E os hospitais não mais recusam paciente. Programa Remédio em Casa que a todos beneficia. Aprovado, aprovado. Tudo aprovado. Assembleia Legislativa da Paraíba. Trabalho aprovado. Funcionou. Eu liguei agora de novo, mas ele fica como se fosse a bateria descarregada. E fica assim. Aí depois, aí pega. Ou ele dá tchum pra pegar, entendeu? Agora esse aí você tem que me explicar direitinho, porque ele não faz isso não. Ou ele faz tac, tac, tac.
e não pega, ou ele faz tchum, entendeu? Se ele fazer tchom, a bateria tá descarregando de noite pra de manhã. Mas durante o dia tá normal. O que eu resolvi nele foi mais o barulho que tava tchá, entendeu? Agora ele dá tchom, sem barulho. Vou levar lá em Sandro Baterias, coxinha. Sabe onde fica? Em Cajazeiras. Uma fica na rua Vinâncio Neiva 37, telefone 3531-2538. A outra, na Padre José Tomás 424, fone 3531-4175. E em João Pessoa, coxinha? Quintino Bocaiúva 468, telefone 3222-3351. Sandro Baterias, ligou, pegou. Uma instituição de ensino superior que tem compromisso com o presente e futuro do estudante. 18 anos assegurando uma educação promissora. Destaque na região. Conectando pessoas com suas escolhas através da educação. Vestibular 2021.1. Inscrições abertas. www.fsm.edu.br. Provas 6 de dezembro. Encarar o novo é uma forma de se reinventar a cada ciclo. Uma evolução que nos permite se reinventar a cada alvorecer. Somos a ideia em prática. A solução que você procura. Muito prazer. Somos a Bela Manipulados. O que nos move é o amor por aquilo que escolhemos fazer. Nós não entregamos apenas fórmulas. Entregamos soluções que refletem no resultado dos tratamentos. Na Bela Manipulados, você encontra uma linha completa de produtos no segmento de cosméticos, medicamentos manipulados, nutrição e tudo para atender você. Atendemos conforme as características e necessidades de cada um, de forma ágil e especializada. Para isso, contamos com os melhores equipamentos para a manipulação dos mais diversos produtos. Bela Manipulados. Excelência na qualidade e no atendimento. Na Paraíba, Assembleia Legislativa, quando o povo mais precisa, faz-se presente ao seu lado. Vem melhorando a vida do nosso povo. E o povo aplaude de novo que o trabalho é aprovado. Aprovado, aprovou, tá tudo aprovado. Aprovou lei de proteção para a mulher. Leis que garantem a mulher e a criança segurança e acolhimento. Isso é levar esperança. Aprovado. Aprovado. Tudo aprovado. Assembleia Legislativa da Paraíba. Trabalho aprovado. Estamos de volta com o programa Balanço Diário, o seu programa da hora de almoço. São precisamente 13 horas e 35 minutos. Agradecer em primeiro lugar, como sempre, a Deus, pela realização do programa. Agradecer a você que está nos assistindo, essa audiência maciça de todos os dias, de segunda a sexta, aqui na TV Diário do Sertão, no programa Balanço Diário. Hoje estou aqui com a presença do padre Josinaldo Pereira, ele que é vigário-geral da Diocese, é pároco também da Igreja Sagrada Família, não é isso? Sagrada Família. Então, quer dizer, muitas ocupações, mas cedeu esse tempo para estar conosco, para levar uma mensagem para você. Então, participe do programa, alguma pergunta, algum comentário, utiliza aí o nosso WhatsApp e eu vou fazer aqui ao vivo. Olha, nós temos um quadro fantástico nesse programa também, que é com a mulher extraordinária, tá? Que todos os dias ela traz uma grande reflexão para a família que está reunida nesse momento, nesse horário de almoço. O quadro é 1 Minuto com Anísia Gonçalves. Agora. Olá, olá, olá! Hoje nossa conversa é muito interessante, um papo reto.
Você se conhece? Você sabia que a cura da tua vida, a cura dos teus problemas está em você? É isso aí. E aí minha pergunta hoje é: você se conhece? E quando eu pergunto se você se conhece, eu quero saber, você identifica o que você sente e por que você sente? Você consegue identificar as experiências vividas e aprender com elas? Porque se não aprender, então não serve de nada. Você se acha, se sente uma pessoa segura? Então são indagações como essas que você precisa se fazer. Você se administra? Domina tuas explosões emocionais? Domina tuas ações ou transfere isso para os outros? Mantém coerência entre a tua fala e a tua prática de vida? Às vezes discursamos muito bonito, mas a nossa prática não é condizente com o que nós discursamos. Então, tua prática tem que ser coerente com o teu discurso. Tu adota novas formas na tua vida? Sim, adota, pensa nisso. Você se mobiliza? Está sempre pronta para aproveitar as oportunidades? Encara os obstáculos e os transforma em oportunidades? Acredita que o melhor está por vir, vai acontecer? Mantém-se firme para alcançar o que deseja? E aí, você conhece a você mesmo? Muito bem, Anísia Gonçalves, todos os dias com esse quadro, que é uma grande reflexão para você, para a sua família, nesse horário de almoço, ok? Padre Josinaldo Pereira, eu vou fazer uma pergunta aqui ao senhor, que eu já fiz também a outras pessoas de outras religiões. Eu gostaria de ver a sua visão em relação a isso. Nós estamos vivendo esse momento terrível da pandemia. E muita gente, a gente escuta pessoas que chegam a ficar com raiva de Deus, né? Pessoas que dizem, por que Deus está fazendo isso comigo, né? Eu pergunto ao senhor, perguntando isso a uma pessoa de outra religião, ele me disse que Deus até permite, mas não causa. Na sua visão, o senhor acha que essa pandemia, tá certo? Tomando como base a questão do livro de Apocalipse, que diz na Bíblia que haverão pragas e tudo mais quando chegar o fim dos tempos, né? O senhor acha que é uma permissão de Deus? Deus está causando isso à humanidade como uma forma de castigo por tudo que a humanidade está fazendo? Do que está acontecendo, não é? Mas também eu creio que é importante fazermos a leitura dos sinais, não é? E que tudo isso que esteja acontecendo nos sirva para alguma coisa. Muita gente tem dito, não seremos mais os mesmos depois dessa pandemia, de alguma forma haverá algum tipo de mudança. Bom, eu não sei se haverá algum tipo de mudança, se as pessoas vão se tornar melhores do que são, ou vão se tornar piores. O que a gente percebe é que tudo isso que está acontecendo deve nos ensinar a valorizarmos mais, a nos amarmos mais, a respeitarmos mais, a querermos mais bem, né? A sabermos perdoar, a sabermos recomeçar. Tudo isso deve nos ajudar de alguma forma em nossa vida. Não acredito que seja castigo de Deus, né? Embora há coisas que acontecem em nossa vida que nos servem como, digamos, como meio educativo para nos tornarmos melhores. Mas acusar Deus daquilo que está acontecendo no mundo seria irresponsabilidade minha. Tudo aquilo que acontece, há permissão sim, né? Isso leva muita gente a se questionar, mas por que Deus permite? Nós não temos uma resposta definitiva em relação a isso.
Mas também, por outro lado, tudo aquilo que acontece é consequência também das nossas atitudes. Não vou debater aqui a origem do vírus, mas a gente sabe de que o vírus, segundo algumas teorias, teria saído por um vazamento, alguma falha técnica lá de um laboratório lá na China, pelo menos é o que se diz por aí, porque a gente escuta. Se esse vírus ele saiu do controle por alguma coisa, ou mesmo entrou em contato com o ser humano, e aí chegamos ao resultado, foi por falha de alguém falhou, né? Então não podemos culpar Deus pelo que está acontecendo, nem culpar Deus pelos milhões de infectados, né? Porque nós sabemos muito bem qual é a forma pelo menos a única forma que se tem de se prevenir o fica em casa, é o se cuidar, é a higiene, né? Então as aglomerações estão acontecendo em todo o país, aquilo que a gente mais vê nos últimos dias tem feito com que o vírus se prolifere cada vez mais, né? Então muitas vezes a gente quer encontrar uma justificativa para aquilo que está acontecendo, quando às vezes é fruto também da nossa irresponsabilidade. Agora, também não tira outro aspecto da leitura dos sinais que a gente deve fazer daquilo que acontece, também como uma forma de entender aquilo que Deus tem a nos dizer e que sirva para o nosso aprendizado. Muito bem. Padre Josinaldo Pereira, apesar de a igreja celebrar o nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro, há aqueles que não concordam e dizem que Jesus não nasceu nesta data. Afinal, Jesus nasceu em 25 de dezembro? Ou essa é apenas uma data simbólica? Por qual motivo a Igreja Católica escolheu essa data para celebrar o nascimento de Jesus? Bom, é uma história um pouquinho mais complexa, que a gente vai tentar aqui resumir para que quem está em casa também possa entender, né? Nós sabemos que por volta do ano 333, mais ou menos assim, 331, se a gente não estiver enganado aqui, foi quando o Império Romano, que era, digamos, que era o império, o grande poder daquele tempo, ele acabou absorvendo o cristianismo como fé cristã, como religião do Estado. E o paganismo era muito forte dentro do Império Romano. De modo que algumas festas que eram celebradas, que eram festas pagãs, como o solstício, né? O dia 25 de dezembro é o dia mais curto lá na Europa, né? O sol se põe mais cedo nesse dia. Então era o dia que se celebrava o solstício, né? O dia mais curto do ano. E era uma grande festa pagã, né? Então digamos que não necessariamente o nascimento de Jesus tenha sido dia 25 de dezembro. Isso não pode servir de escândalo. Em algum dia do ano Jesus ele nasceu, até porque Jesus não nasceu dentro do calendário que nós temos hoje, né? O calendário de gregoriano. Mas a igreja, né? a igreja se apropriou desta festa, que era uma festa pagã, né? E a cristianizou, né? A cristianizou. E até uma coincidência que é até interessante, que nada é por acaso, né? Também não vamos agora celebrar a festa do nascimento de Jesus dia 25 e pronto. Digamos, não foi assim. Para a gente ter uma ideia, esses dias, segunda-feira, se eu não estiver enganado, apareceu a famosa estrela de Belém, né? A conjunção entre os dois planetas, Saturno e Júpiter, se eu não estiver enganado. Aquela estrela que guiou, que diz a tradição, que diz o relato bíblico, que guiou os reis magos até a cidade de Belém, né, que os conduziu. Justamente essa estrela, essa conjunção entre os dois planetas, que é um fenômeno raríssimo, aconteceu esses dias, 825 anos depois da última vez que tinha acontecido essa conjunção. Então, para dizer que nada é por acaso, não é que simplesmente a igreja agora decidiu, vamos celebrar 25 de dezembro, é um decreto e hoje é o dia do nascimento de Jesus. É como a festa da Páscoa, embora o Natal seja uma data fixa,
Mas a Páscoa é uma festa móvel. Então, Jesus ele foi crucificado numa sexta-feira, mas qual foi a sexta-feira exata? É uma data móvel que se celebra de acordo com o calendário lunar também. Então, não dá para você fixar que tenha sido dia 25 de dezembro, mas pode ter sido também dia 25 de dezembro. Ok. Recentemente, o Papa criticou o espírito consumista praticado pelo Natal e pediu que famílias despertem o espírito fraterno entre si. Como o senhor avalia essas declarações do Papa? Bom, nós vivemos numa sociedade altamente consumista. É fruto do sistema capitalista que nós temos, em que o comércio investe cada vez mais em publicidade, em propaganda, e convidando as pessoas para comprar com a satisfação de todos os seus desejos. Então, muitos não muitos, infelizmente acabam caindo na compulsividade do consumismo e deixando de buscar aquilo que é necessário. E aí a gente precisa entender a diferença entre necessidade e desejo. Necessidade é aquilo que eu preciso ter para viver. Eu preciso de água, eu preciso de comida, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter educação, eu preciso ter segurança, eu preciso ter amigos com quem eu possa me relacionar. Isso são necessidades. Eu preciso ter roupa para me vestir. Desejos. Desejo é ter um celular de 10 mil reais ou ter um celular de R$1.000 que resolve, ou de R$500 que resolve uma necessidade minha, que é se comunicar com os outros. Então, justamente, o comércio, ele apela, e isso é uma estratégia utilizada para se vender mais, para se lucrar mais, porque o capitalismo é o lucro pelo lucro, e muitas vezes se exclui aqueles que não têm, aliás, se exclui completamente aqueles que não têm. Eu acho isso um escândalo terrível. Se tem uma coisa que me chateia muito, que me deixa indignado, é justamente essa desigualdade social no país. E não precisamos ir longe. Basta aqui na nossa cidade, mesmo em Cajazeiras, basta passarmos aqui em frente à rodoviária, a quantidade de pessoas morando na rua, literalmente morando na rua. Nós temos um grupo na paróquia chamado Anjos da Noite, que nos finais de semana fazem um gesto, eu digo apenas um gesto, porque infelizmente sozinhos não temos o poder de mudar aquela realidade existente. Mas então, enquanto muitos nesse Natal vão estar desfrutando de uma bela ceia, juntamente com a sua família, com seus amigos, se podem, maravilha, graças a Deus que podem fazer isso, mas também milhões de brasileiros vão passar o Natal sem nada. Isso é triste. Isso eu acho que cada pessoa deveria se sentir, ou pelo menos sentir-se tocada diante dessa realidade, porque cada vez mais a gente vê que a pobreza ela aumenta em nosso país, a desigualdade social é cada vez mais crescente. Eu digo isso pela quantidade de pessoas que nos procuram diariamente, como eu estou à frente também de uma faculdade, então diariamente eu recebo centenas de currículos, quando não pessoas passando mensagem, ouvindo até falar pessoalmente, até batendo na nossa porta, à procura de um emprego. Infelizmente não temos condições de oferecer empregos àqueles que nos buscam, a todos que nos buscam, mas isso reflete a situação em que estamos vivendo. É fruto dessa desigualdade terrível, em que uma pequena parcela da população tem tudo e a grande maioria não tem nada. Então, o capitalismo gera isso, esse consumismo desenfreado, e as pessoas compram simplesmente para satisfazer não uma necessidade, mas um vazio que está no seu coração. Muito bem, é verdade. Realmente, a desigualdade é gritante, não só aqui em Cajazeiras, no Brasil inteiro. A gente vê aí pessoas com salários astronômicos, Então, não só aqui em Cajazeiras, que aqui também tem, mas no mundo inteiro e principalmente aqui no Brasil, que é onde nós estamos, Padre Josinaldo Pereira, na pandemia,
a Diocese de Cajazeiras suspendeu as celebrações presenciais e depois de meses com as igrejas de portas fechadas, houve a liberação por parte do bispo diocesano Dom Francisco de Sales, para que as paróquias retornassem suas missas com a presença máxima de 30% de capacidade de receber fiéis. Quais são as recomendações para o Natal? Dom Francisco de Sales já emitiu alguma orientação? Quando a pandemia surgiu, de repente nós fechamos tudo, né? Era tudo muito novo, ninguém sabia o que estava acontecendo, na verdade. De repente nós fechamos uma semana, 15 dias, pensando que 15 dias depois já estaríamos totalmente livres, como se fosse desaparecer de um dia para o outro, né? E os meses foram passando, de repente a gente viu que a pandemia, de que a doença ela não iria embora assim tão rápido como de fato estamos vendo. Nós só voltamos agora em outubro, foi quando voltamos às celebrações presenciais com a participação parcial do público. E eu tenho dito até algumas vezes nas celebrações o seguinte: quando eu entro, subo lá no altar, que vejo assim a igreja, digo, minha gente, alguns meses atrás, se eu visse a igreja assim, eu diria, puxa vida, está vazia. E hoje eu olho, puxa vida, está cheia, e começa a ficar preocupado, né? E é uma preocupação que ela é válida, né? Necessária. De fato, nós temos sido rigorosos no sentido dos cuidados, né? Para participar das missas, embora até alguns teimam em querer vir sem máscara, mas são impedidos, né? Não podem entrar na igreja sem máscara, com o uso de álcool em gel, né? Nas mãos também, até nos sapatos, né? Quando se entra na igreja, temos todo o material disponível para isso, uns bancos com os lugares marcados, mas o que temos visto também nos últimos dias é um certo relaxamento também das pessoas, né? Então, por exemplo, na paróquia nós colocamos senhas para que as pessoas pudessem adquirir. Eu sei que é complicado, né? É difícil, você para ir à igreja, você precisa ter uma senha, né? Mas é pelo bem das pessoas, e talvez o mais complexo são justamente as pessoas mais idosas, são aquelas que têm mais risco de serem contaminadas, e são aquelas que têm menos compreensão em relação a esse aspecto, né? Em relação aqui ao Natal, né? Dom Francisco, eu acho que hoje ainda deve lançar alguma recomendação em relação a isso, mas os cuidados eles se mantêm, né? De público reduzido, né? Nas paróquias aqui da cidade de Cajazeiras, o público será reduzido e as pessoas vão poder acompanhar pelas redes sociais. Todas as missas estão sendo celebradas, transmitidas pelas redes sociais. Também, pelo menos, melhor do que na Semana Santa. Na Semana Santa não houve nenhuma celebração de modo presencial, todas foram transmitidas somente pelos meios de comunicação, e isso foi muito doloroso para todos nós. Agora, para o Natal, pelo menos parcialmente, a comunidade poderá participar. Agora, infelizmente, não dá para todo mundo ir para a igreja, porque se for, não vai ter como participar, porque tem um limite, né? E é muito chato, é muito complexo você ter que dizer, olha, você não pode mais entrar na igreja, né? Não dá mais para você entrar porque a igreja já está cheia. Então, a gente pede também a paciência das pessoas nesse sentido. Falta tão pouco, não é, Fernando? Já está tão pouco, nós já chegamos até aqui, né? Falta tão pouco. Infelizmente, nosso país está muito atrasado, né? Quando a gente vê os outros países já na vacinação, nosso país não tem nenhuma data ainda definida para a vacinação. Isso é triste, nos entristece em relação a isso. Talvez em fevereiro, início do próximo ano, fevereiro é que se começa a vacinação. Quer dizer, nós temos ainda um ano de 2021 bem difícil pela frente, né? Porque a vacinação também não significa que de repente poderemos voltar imediatamente a nos abraçar, a sentarmos juntos, a tirar a máscara, não é? Que a gente tem visto, não é bem assim. Então nós temos um processo bem longo. É verdade, é verdade. Eu bato muito aqui no programa quanto a isso. O mundo já está vacinando, né? Inclusive com várias vacinas, a Pfizer, os Estados Unidos mesmo já está com a Pfizer, a BioNTech, autorizou agora também a Moderna. Enfim, o mundo inteiro já está bem adiantado. E aqui no Brasil, o que se sabe é que será em meados de fevereiro, né?
Mas existe realmente todo esse processo, existem as pessoas, cada uma com as suas fases para tomar as vacinas, né? O fato de ser vacinado não quer dizer, a máscara passa a ser realmente um utensílio, agora de vestuário, né? Você tem que ter a sua roupa já com a máscara, porque mesmo com a vacina, nós ainda vamos passar, acredito que 1 ou 2 anos usando máscara, né? Porque a vacina, ela não consegue ainda impedir você de transmitir a doença, tá? Você não vai ter realmente o prejuízo de se ficar grave, de ir para um hospital, mas você poderá transmitir, né? É só lembrando, Fernando, que a vacina não impede você ficar doente. Não lhe impede. Aliás, não mata o vírus. Exatamente. Né? A vacina lhe impede de ser contaminado, mas ela não vai matar o vírus. O vírus vai continuar circulando por aí e, infelizmente, até alguns dizendo que não vai tomar a vacina porque a vacina é da China. Minha gente, se a gente não for usar nada da China, a gente vai deixar de viver, porque tudo que a gente usa hoje tem algum objeto, alguma parte da China. Olha, eu fui uma vez na Itália e ia comprar umas lembrancinhas aqui para trazer para amigos meus aqui do Brasil. E quando eu olhei lá uns textos, estava lá Made in China. É verdade. Então significa que eu fui para a Itália comprar texto que vem da China. Né? E essa teoria da conspiração é muito complicada, sabe, Padre Osnaldo? Eu acho que o maior exemplo que está sendo dado de que as pessoas devem tomar as vacinas é que quem está tomando primeira vacina são os profissionais da saúde. Exatamente. Como é que pode, né? Será que iam querer matar justamente as pessoas que estão salvando vidas? Quando a pessoa fala um negócio desse, eu digo, meu Deus do céu, como é que pode? Se os profissionais da saúde são os primeiros a tomar, são eles que estão na linha de frente, estão salvando vidas, como é que a pessoa diz que não vai tomar? É difícil acreditar, até porque nós nascemos aqui no Brasil já tomando vacina. Desde que a gente Quantas doenças foram erradicadas? Erradicadas justamente por conta da vacina, eu acho de uma tremenda ignorância, e respeito as opiniões, mas não concordo, mas é de uma ignorância estúpida você não querer se vacinar, porque você está colocando em risco a sua vida e também a vida daqueles que você ama. No nosso país é complicado, né? Vale salientar que essa moda aí começou com o próprio presidente, né? O próprio presidente Bolsonaro disse que colocou em dúvida também a questão da vacina e falou da não obrigatoriedade. Bom, não adianta a gente entrar nessa discussão. Porque é uma discussão que é longa complicada. E é complicada porque se você não pode tomar vacina, não deve tomar vacina porque ela mata, mas se toma cloroquina que ela não tem nenhum efeito, então é complicado esse tipo de postura. É difícil. Padre Josinaldo Pereira, eu quero agradecer demais ao senhor pela participação, tá certo? Avisar aqui aos telespectadores que nós tentamos falar com a mãe da garotinha Érica Franklin, tá? Tentamos muito, a produção tentou, mas eu acho que o problema é o sinal, lá o celular onde ela mora, lá no sítio, né? O sinal é complicado, mas já conseguimos o CPF da garotinha, conseguimos o telefone da mãe e você já vai poder fazer a sua doação, que ela está precisando muito mesmo. Produção, bota aí de novo, tem como botar só a foto da garotinha? Para o pessoal saber aí, dá para dividir aí? A garotinha Érica Franklin, que é lá da cidade de Acopiara, no Ceará. Ela tem 6 aninhos de idade, nasceu com essa doença, que é o corpozinho dela inteiro, então ela precisa de pomada, precisa de medicamentos. Nós tentamos falar com a mãe dela, que é a dona Rosiane, mas não conseguimos. Aí são imagens de hoje, né? O pessoal mandou essas fotos, tiraram lá no sítio, então realmente é uma situação muito difícil. São 4 filhos, o pai vive da roça, a mãe é dona de casa, passam por necessidades e a menina está aí, ó. Essa situação difícil dessa criança. Então, quem puder ajudar, o portal Diário do Sertão já soltou a matéria e agora vai colocar também o CPF e o telefone da mamãe da Érica Franklin, que é a Rosiane. Repito, tentamos falar com ela muitas vezes, mas não conseguimos, tá certo?
Então, somente deixando claro aqui para você, telespectador. Padre Josinaldo Pereira, eu agradeço demais a sua participação, muito obrigado. Eu gostaria que o senhor encerrasse agora, fazendo aqui uma oração, né, e dando a sua bênção aí para todos os lares, todas as pessoas que estão assistindo agora o programa, viu? E mais uma vez, muito obrigado por ter participado conosco do programa. Só tenho a agradecer, Fernando, pelo convite, foi um prazer estar aqui nesta tarde, então uma alegria. Quem sabe a gente poder retornar também outras vezes, né, para participar do seu programa. E agora, a você que esteve nos acompanhando nesta tarde, nosso agradecimento. E, sobretudo, pedir a Deus as bênçãos, a proteção divina sobre cada um de nós, que essa bênção possa chegar a cada lar e que o nosso coração, neste Natal, possa se tornar a manjedoura que acolheu uma criança, que esta criança era o Filho de Deus. Que a nossa casa se torne a nossa Belém, a Belém que acolheu Jesus, que não tinha lugar na hospedaria, mas acolheu Jesus. Que nós possamos acolher. Então não tenham medo de acolhê-lo mais uma vez. Ele nasce em nossos corações para nos trazer a paz, nos trazer a alegria, nos trazer o amor. Mesmo que estejamos passando por um momento de dificuldade, experimentando a dor, o sofrimento, né? Jamais podemos perder a esperança, né? É a esperança que nos mantém vivos. E o nascimento de Jesus nos traz esta esperança. Então, desejar a você que está nos acompanhando, todas as famílias de Cajazeiras e de região, um santo e feliz Natal, cheio de paz, de perdão. Não tenham medo de se perdoar, não tenham medo de dizer um ao outro, eu te amo. E o mais importante não é o presente, não é o chocolate, não é o panetone que você pode dar ou receber. O mais importante é a sua presença na vida do outro. Por isso, peçamos as bênçãos de Deus sobre todos nós, aqui, mas também aqueles que estão nesse momento nos acompanhando. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desçam sobre vós as bênçãos de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um Natal abençoado e um ano novo cheio de paz e luz. Muito bem. Obrigado, Padre Josinaldo Pereira. Obrigado a você, nosso telespectador, que está conosco até agora. Lembrando que amanhã estaremos juntos novamente, a partir do meio-dia, para um programa muito especial, tá? Amanhã a história de Gledson Fonseca, uma história de comoção, uma história de muito amor, que foi mostrada em 2015 pelo programa Fantástico na Rede Globo de televisão. E nós vamos mostrar como está o Gledson hoje, tá? Ele que era doido para ser pai, ele e a sua esposa queriam realmente ter filhos, mas infelizmente, pela questão dela ter falecido, né? Mas tiveram gêmeos, tá certo? E na hora do parto, a mãe não veio a resistir e faleceu. Então, como está Gledson Fonseca hoje? Amanhã um programa especial aqui, nesse dia de Natal. Eu já estou com ele. Quem é hoje lá? É Abelardo ou Anthony? Hoje, lá no Ceará. Bota aí que eu vejo quem é. Divide a tela aí. Bora. Quem é que está lá no Ceará hoje? Ah, estão se ajeitando ainda? Ah, tá. Então, enquanto se ajeita, deixa eu falar de Belas Atelier. Olha só, gente, Belas Atelier é a loja que você, mulher, né? Você que vai para aquele evento agora no Natal e você está querendo um vestido à altura, né, do evento que você vai participar, o lugar é Belas Atelier. Você que está noiva, está pensando em casar, tá certo? E o Padre Josinaldo Pereira, quem sabe, vai fazer esse casamento, né? Então você tem que ir assim para a igreja, ó. Belas vai deixar você pronta, tá? A altura do seu casamento. Se você tiver gestante,
Não tem problema. Lá em Belas Ateliê também tem roupa para gestante. E Belas Ateliê tem aquele diferencial, né? Você escolhe o vestido, ela confecciona a máscara de acordo com o vestido. O homem escolhe o terno, ela produz a máscara de acordo com o terno. Então, Belas Ateliê, esse é o lugar, aqui na cidade de Cajazeiras e região. Roberlânia, Nilda, Samara, toda a equipe está lá pronta para lhe atender, ok? Muito bem, então, já está lá? Pronto, olha aí, Abelardo Jorge, meu querido Abelardo, já está aí a caráter, né? Muito bem, Abelardo que estava aqui, no início do programa estava aqui em Cajazeira, mas foi correndo para ir Palmirim, para poder chegar em tempo, né? Abelardo, que Deus abençoe, que você tenha aí um ótimo programa agora à tarde, o Balanço Ceará na TV Sul Cariri, e logo mais aqui na TV Diário, Olho Vivo com José Dias Neto e Petson Santos. Estarei de volta amanhã ao meio-dia. Tchau, Brasil. Até logo. Boa tarde. Um abraço, Fernando. Como é bom, Fernando. Olha, vocês não sabem a satisfação que temos em estar perto de pessoas diferenciadas, de pessoas que